Olá pessoal, nesse vídeo então nós vamos realizar os exercícios que ficaram faltando naquela nossa aula de introdução, Antes das equações exponenciais e funções exponenciais fizemos uma aula sobre potenciação e radiciação. Então nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios que faltaram em sala, lembrando que o ideal não é você realizá-los pela calculadora. A calculadora é uma ferramenta que pode ser útil, mas não é o ideal aqui nesse exercício. Tá? Então, por exemplo, determine a divisão de 4 elevado a 4 elevado ao quadrado por 4 elevado a 4. Fazer isso aqui na calculadora, beleza, ele vai te dar o resultado, mas não é o objetivo. O objetivo é tentar entender qual a propriedade que está envolvida nesse caso aqui. Bom, quando eu olho para o numerador dessa divisão, eu tenho uma potência no expoente. 4 elevado ao quadrado é 16, então isso aqui equivale a 4 elevado a 16 sobre 4 elevado a quarta. E aí você faz uma divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, 16 menos 4 dá 12, 4 elevado a 12. Esse é o resultado que a gente deve encontrar. E a calculadora não vai te mostrar no formato de potência assim, então o ideal é fazer manualmente mesmo. Queria chamar sua atenção aqui para uma diferença. Tá? Isso aqui a gente viu que é 4 elevado a 16. É completamente diferente disso aqui. Ó. Quando eu tenho parênteses separando, o que está sendo elevado ao quadrado não é o expoente 4, mas o resultado da potência 4 à quarta. E isso é igual a 4 à oitava, porque pela propriedade de potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2 igual a 8. Então, cuidado, porque 4 elevado a 4 elevado a 2 é completamente diferente de 4 elevado a 4, tudo isso ao quadrado. Beleza? Ok. Próximo exercício. Exercício 3. Escreva as expressões abaixo, simplificando-as e eliminando os expoentes negativos. Mais uma vez, nós vamos, então, usar as propriedades, não vamos... o objetivo aqui não é resolver, não vamos à calculadora. Aqui, pessoal, no lugar desse 4, acho que houve um erro de digitação meu, tá? Isso aqui é um Y. É um Y à quarta, tá bom? Então depois eu vou corrigir no material. X a menos 3 vezes Y à quarta sobre X à quinta vezes Y a menos 3. Quando eu tenho assim, eu posso entender isso como a multiplicação de duas frações. Uma fração só com as potências de base x e outra fração só com as potências de base y. Porque eu estou multiplicando o numerador, multiplicando o denominador, multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, é a multiplicação de duas frações. A primeira fração, divisão de potências, eu faço, conservo a base e subtrai, menos 3 menos 5 dá menos 8. A segunda, conserva a base e subtrai. 4 menos menos 3 vai dar 4 mais 3, vai dar 7. E como ele falou para eliminar expoentes negativos, eu não vou deixar o x na menos 8 aqui desse jeito. Como que eu transformo isso em positivo? Invertendo a base, jogando o x para o denominador. Então, a forma simplificada seria y à sétima dividido por x à oitava. Beleza? Vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui a letra B. 6s t na menos 4, dividido por 2, s na menos 2, t ao quadrado. Da mesma maneira que eu fiz ali, só que agora eu não preciso ficar escrevendo as frações. Eu já vou pensar, o 6 dividido por 2 dá 3. O s dividido pelo s na menos 2, então eu vou subtrair 1 menos menos 2, vai dar s ao cubo. E o t na menos 4 dividido por t ao quadrado, isso vai dar t na menos 6, correto? Menos 4 menos 2 dá menos 6. E aí, para evitar o expoente negativo, eu vou pegar o t que está elevado a menos 6 e vou inverter ele para o denominador, t na sexta. Beleza? Na letra C, eu tenho aqui um parênteses elevado a menos 2. Eu posso trabalhar primeiro dentro do parênteses e depois elevar a menos 2. Ou eu posso primeiro elevar todo mundo a menos 2 e depois trabalhar dentro do parênteses. Dá para fazer um monte de coisa diferente aqui, na verdade.
Eu vou optar por trabalhar primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, eu tenho aqui um a elevado a menos 4 e estou dividindo por outro a. Então, isso vai ficar a elevado a menos 5, né? Menos 4, menos 1, menos 5. Eu tenho um b dividido por b na menos 3. O b é elevado a 1, 1 menos 3, vai ficar b a quarta. Tudo isso elevado a menos 2. Agora, como eu tenho uma multiplicação elevada a menos 2, eu posso distribuir esse expoente. Multiplica o menos 5, multiplica o 4. Menos 2 vezes menos 5, eu vou ter um a décima, e 4 vezes menos 2, b na menos 8. E aí, para evitar o expoente negativo, a na décima dividido por b oitava. Beleza? Então é assim que a gente simplifica essas expressões. Próximo exercício. Determine o valor da expressão numérica abaixo. Mais uma vez, a ideia não é usar a calculadora científica. Até porque se fosse usar a calculadora científica, seria extremamente simples, né? Só jogar tudo lá, dar o igual e ponto final. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é como transformar isso aqui, ó. Porque isso é uma dízima periódica e aqui você tem uma outra dízima periódica. E trabalhar com a dízima periódica vai ser mais complicado, né? Então eu preciso pensar isso aqui na forma de uma fração. Bom, vou pegar aqui 0,6666666. Até se você quiser, né, uma maneira meio, até, vamos dizer assim, tosca, né, de você transformar uma dízima periódica numa fração, seria você colocar na calculadora 0,66666, repete um monte de 6 assim, até você cansar. Aí você dá o igual e transforma em fração. Ele transforma para você. É meio estranho, porque, na verdade, você não digitou infinitas casas, mas depois você digita mais de 12, 15, 16 casas, a calculadora ela já não tem mais precisão para saber se aquilo ali é infinito ou não. Então, ela vai entender como dízima, como infinito, e ela vai transformar na fração. Tá bom? Tem também uma maneira de fazer isso por uma regra de 3. A gente aprende lá no ensino fundamental, né, que você diz que x vale 0,666, por aí vai. Aí, como ele tem um número só como padrão de repetição, você multiplica isso por 10, vai ficar 6,666. Em cima você tem infinitas casas, embaixo também, né? E aí você subtrai o de baixo menos o de cima. 10x menos x dá 9x, 6 menos 0 dá 6, e a parte decimal é igual nos dois, porque são infinitas casas decimais iguais, dá 0. E aí fica 9x igual a 6, x igual a 6 nonos, isso igual a 2 terços. Então aqui é 2 terços, e aqui eu vou já colocar aqui é 4 terços, tá? Já vou adiantar um pouco aqui. Então eu vou pegar essa expressão zona toda e vou reescrever ela. Uma coisa que eu vou fazer é não escrever 6. Eu vou optar por colocar aqui 2 vezes 3, ok? Então eu vou ter aqui colchete, raiz quadrada, aí essa primeira fração, vou desfazer esse parênteses, não preciso mais. Eu já vou elevar ao cubo, então 1 ao cubo é 1, sobre 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E isso vezes 2 terços. Isso é a primeira raiz quadrada. Mais a segunda raiz quadrada. Quanto é que dá 2 terços elevado a zero, gente? A gente já viu isso, né? Isso aqui dá 1. Então, 1 inteiro. Menos 1 sobre 4 terços. E tudo isso aqui está elevado a menos 1 meio. Beleza. Nessa primeira raiz, eu tenho um 2 ao cubo aqui no denominador e um 2 que está multiplicando em cima, no numerador. Eu posso simplificar, isso vai virar um 2 ao quadrado no denominador, correto? Então, aqui eu vou ficar com raiz quadrada de 1 sobre 2 ao quadrado. E o denominador eu tenho 3 ao cubo vezes um 3. Isso vai virar um 3 à quarta. Pronto. Aí já está tudo que sobrou da minha primeira raiz. Nossa, que borracha. Tamanho grande da borracha. Aí. Então, essa é a minha primeira raiz quadrada. Vê como ela já ficou mais simples. Mas, a segunda raiz quadrada,
eu tenho 1 menos 1 sobre 4 terços. 1 sobre 4 terços é o inverso de 4 terços. É 3 quartos, né? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso segundo. Eu vou chegar nisso aqui. Então, isso tudo elevado a menos 1 meio. A primeira raiz quadrada eu já posso tirar. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, raiz quadrada de 3 à quarta é 3 ao quadrado. Né? Então, isso vai ficar 1 sobre 2 vezes 3 ao quadrado. Mais a segunda raiz quadrada, ali dentro 1 inteiro menos 3 quartos, sobra 1 quarto. Tudo isso elevado a menos 1 meio. Então, a minha primeira fração ali, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 é 18, é 1/18. E a minha segunda fração, eu tenho aqui 1 quarto, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, é 1 meio. Tudo isso elevado a menos meio. Agora, eu vou então fazer essa soma de frações. Essa soma de frações envolve o mínimo múltiplo comum, que vai dar 18, certo? Dividir por 18 é 1, então vai ficar 1 aqui, dividir por 2 é 9, mais 1 dá 10, então vai ficar 10/18, elevado a menos 1 meio. Isso dá para simplificar, né? Por 2 ficaria 5 nonos, então eu tenho aqui 5 nonos, elevado a menos 1 meio. Esse menos negativo aqui inverte a base. Então, vira 9 quintos elevado a 1 meio. Estou usando propriedade de potência. O que é a fração no denominador, né? Elevar a 1 meio? É a raiz quadrada. Então, isso é a raiz quadrada de 9 quintos. O 9 sai da raiz, vira 3. O 5 não sai da raiz. Não é um quadrado perfeito, fica a raiz de 5. E aí, para finalizar, a gente precisa tirar essa raiz do denominador. Então, eu vou racionalizar, multiplicando por raiz de cima em cima, raiz de 5 embaixo. E isso vai ficar, então, 3 raiz de 5 sobre 5. Isso é um número irracional. Tá? 3 vezes raiz quadrada de 5 dividido por 5, isso dá aproximadamente 1,3416 e por aí vai. Você conseguiria chegar nesse mesmo valor fazendo aquela expressão inicial? Veja, teria que ir lá, né? Abre parênteses, raiz quadrada, aí dentro da raiz quadrada lá, você vai ter que colocar o 1/6, elevar isso ao cubo, vezes, aí o 0,6666, você vai ter que colocar como uma fração, calculadora, tá? Não tem muita opção, então tem que transformar isso em fração. Aí toda essa raiz quadrada vai somar com outra raiz quadrada. Ali o 2/3 elevado a zero, tudo bem, dá para colocar 1, e eu acredito que todo mundo é tranquilo para fazer isso. Menos 1 dividido por 4/3, que está no denominador. Fecha o parênteses, que é aquele colchete, e tudo isso daí você vai elevar a menos 1 dividido por 2. E quando você joga isso na calculadora, você vai chegar exatamente no mesmo resultado, 1,341640,7, por aí vai. Tá bom? Então dava para fazer também na calculadora sim. E para finalizar, o exercício 5. Vou gravar um vídeo só, vai ficar um vídeo mais extenso, mas é para a gente liquidar tudo isso, tá bom? Desenvolva a expressão E abaixo e determine com quantos algarismos zero aparecem. Determine quantos algarismos zero aparecem no final do resultado. Veja, ele fala aqui no final, né, observação, os números 100, 3.200 e 502.400, todos possuem 2 zeros no final. Esse zero aqui não conta, só as casas finais, da unidade, voltando dezena, centena, quantos zeros vão aparecer. O que define um número ter zeros no final do resultado? É se ele é múltiplo de 10. Para ele ser múltiplo de 10, ele tem que ser múltiplo de 2 e de 5. E se ele for múltiplo de 10 duas vezes, ou seja, se ele for múltiplo de 10 ao quadrado, ele vai ter 2 zeros, ele é múltiplo de 100. Se ele for múltiplo de 1000, múltiplo de 10 ao cubo, ele vai ter 3 zeros, e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse número e eu vou tentar extrair todos os fatores 2 e 5 que podem formar 10 desse número.
Então eu vou ter que fatorar primeiro cada um desses números da base. 15. 15 é 3 vezes 5, isso elevado à sexta. Vezes 28. 28 por 2 dá 14, por 2 dá 7, dá por 7 dá 1. Então é 2 ao quadrado vezes 7 elevado à quinta. E 55 é 5 vezes 11 elevado a 7. Agora eu vou fazer a distributiva dos expoentes. Potências de multiplicações, então eu vou ficar com 3 à sexta vezes 5 à sexta. Depois, 2 na décima, porque ele já era ao quadrado elevado à quinta, vezes 7 à quinta, vezes... Opa, aqui não precisa parênteses, não. 5 à sétima vezes 11 à sétima. E agora eu só vou reorganizar isso aqui, colocando em ordem crescente os fatores primos. Então eu tenho aqui um 2 na décima, eu tenho um 3 à sexta, e aí eu tenho um 5 à sexta vezes um 5 à sétima, ou seja, eu tenho 5 elevado à 13ª potência, um 7 à quinta e um 11 à sétima. Esse é o número E, a expressão E, né, fatorada em forma de suas potências. Inclusive, se eu jogar isso na calculadora, existe a possibilidade de nem conseguir o resultado, porque é um número muito grande. Tá? Talvez ela nem me mostre o resultado, porque estoura o limite de cálculo dela. Mas aqui eu enxergo o fator 2 à décima e 5 à 13. Tem mais fator 5 do que 2. Eu só posso juntar aquilo que eles têm juntos ali, né, em comum, para formar 10. Então, 1, 2 com 1, 5 forma um 10. 2, 2 com 2, 5 forma um 10. Se eu tenho 10 fatores 2, eu preciso de 10 fatores 5. Tendo 13 fatores 5, vão sobrar ainda 3 fatores 5. Então, eu posso fazer assim, ó, vou juntar 2 na décima, vezes 5 à décima, vezes 3 à sexta, vezes 5 ao cubo, que sobrou ainda, vezes 7 à quinta, vezes 10 à sétima. Isso aqui eu posso juntar no mesmo expoente. 2 vezes 5 elevado à décima, vezes o restante. 3 à sexta, 5 ao cubo, 7 à quinta. Aqui eu escrevi um 10, mas é 11, perdão, tá? Estava pensando já no 10 que vai dar o resultado lá, deixa eu corrigir aqui. 11 à sétima, perdão. E aí sim, eu cheguei na conclusão que eu tenho um 10 elevado à décima, vezes 3 à sexta, vezes 5 ao cubo, vezes 7 à quinta, vezes 11 à sétima. Essa parcela depois do fator 10, ela gera como resultado um número ímpar. Não tem como ela dar par, porque ela não tem o fator 2 na multiplicação. E esse fator 10 à décima gera a quantidade de zeros no final. Então eu tenho 10 zeros no final. Ok? Então esse número tem as 10 casas, 10 algarismos finais, né? Unidade, dezena, centena, e vem voltando, vem voltando, vem voltando. Esses 10 são zeros. Beleza? Bom, pessoal, com isso a gente fecha aquelas dúvidas que ficaram em aberto, os exercícios que não foram feitos em sala de aula. Espero que agora te ajude aí até a terminar as listas e tudo que está faltando. E traga suas dúvidas na próxima aula, porque na próxima aula a gente encerra o conteúdo para preparar para a prova. Beleza? Um abraço para vocês e até mais.